Pandemia devastadora que varreu a Europa no século XIV, teve origem nas planícies áridas da Ásia Central. Essas vastas extensões de terra, com sua vegetação esparsa e clima severo, eram o lar de diversas espécies de roedores. Acredita-se que ela tenha surgido no início da década de 1330, entre populações de roedores. Esses pequenos animais, vivendo em colônias densas, eram portadores naturais da diversas culturas, tornaram-se focos de infecção. A doença era particularmente mortal em centros urbanos densamente povoados. A proximidade entre as pessoas facilitava a transmissão rápida e eficiente da peste. Nessas áreas, as condições precárias de saneamento e o conhecimento médico limitado criaram condições ideais para a peste prosperar. As práticas médicas da época eram rudimentares e muitas vezes ineficazes contra a doença. A Rota da Seda, antes um símbolo de prosperidade e interconexão, tornou-se uma via rápida para o avanço da peste negra em direção ao Ocidente. O que antes era uma rede de vida e comércio, transformou-se em um caminho de morte. Seu impacto na Ásia foi profundo, decimando populações e prejudicando economias. As cidades e vilarejos, outrora prósperos, enfrentaram declínios drásticos em suas populações e atividades econômicas. No entanto, o pior ainda estava por vir para a Europa, pois a peste mortal em breve chegaria às suas costas. A Europa, com suas cidades densamente povoadas e rotas comerciais ativas, estava prestes a enfrentar uma das piores crises de sua história. No ano de 1347, a peste negra chegou às costas da Europa, marcando o início de uma das pandemias mais devastadoras da história humana. A Europa, que até então prosperava com o comércio e a troca cultural, estava prestes a enfrentar um inimigo invisível e mortal. A chegada da peste não foi um evento repentino e inesperado, mas sim o ponto culminante de uma jornada lenta e insidiosa, desde suas origens na Ásia. A peste viajou ao longo das rotas comerciais, passando por várias regiões e deixando um rastro de morte em seu caminho. O principal vetor dessa carga mortal foram os próprios navios que conectavam o Oriente e o Ocidente por meio do comércio. Esses navios, que antes eram símbolos de prosperidade e conexão,
tornaram-se portadores de uma ameaça invisível. Os navios mercantes, carregados de mercadorias de terras distantes, navegavam pelo mar Mediterrâneo, transportando especiarias, seda e outros bens valiosos. No entanto, junto com essas mercadorias, eles carregavam, sem saber, uma ameaça oculta em seus porões. Nos porões escuros e úmidos dos navios, a peste se escondia, pronta para se espalhar assim que os navios atracassem. Os marinheiros e comerciantes, alheios ao perigo, continuavam suas rotinas diárias, sem saber que estavam prestes a desencadear uma catástrofe. Ratos infectados, buscando refúgio e sustento, infestavam os navios, com seus pelos repletos de pulgas portadoras da bactéria mortal. Esses pequenos roedores, muitas vezes ignorados, eram os verdadeiros portadores da morte. As pulgas, ao morderem os ratos e depois os humanos, transmitiam a bactéria Yersinia pestis, responsável pela peste. À medida que esses navios atracavam em portos movimentados, como Constantinopla, Gênova e Veneza, os ratos infectados desembarcavam, trazendo a peste para o coração da Europa. Esses portos, que eram centros de comércio e cultura, tornaram-se os primeiros focos da pandemia. Os ratos, ao desembarcarem, rapidamente se espalhavam pelas cidades, encontrando novos hospedeiros humanos para a bactéria. A peste, assim, encontrava um novo terreno fértil para se propagar. A chegada da peste negra à Europa foi rápida e implacável. Em questão de meses, a doença se espalhou por várias regiões, causando pânico e desespero entre a população. A praga se espalhou rapidamente dos portos para cidades e vilarejos do interior. As rotas comerciais, que antes eram vias de prosperidade, tornaram-se caminhos de morte e destruição. As condições de superlotação e insalubridade nas cidades europeias criaram um terreno fértil para a doença, permitindo que ela se espalhasse com uma velocidade assustadora. As ruas estreitas e sujas das cidades medievais eram o ambiente perfeito para a propagação da peste, permitindo que ela se espalhasse com uma velocidade assustadora. As pessoas, sem entender a verdadeira natureza da doença, tentavam de tudo para se proteger. Mas muitas vezes, suas ações apenas pioravam a situação. A ignorância sobre a transmissão da peste apenas exacerbou a crise. Sem conhecimento sobre a verdadeira causa da doença, as pessoas recorriam a superstições e práticas ineficazes, o que muitas vezes levava a mais mortes. A chegada da peste negra à Europa marcou o início de um período de profunda escuridão e desespero. As comunidades foram devastadas, famílias inteiras foram dizimadas e a estrutura social foi abalada. O continente passaria os anos seguintes sob o domínio de uma pandemia implacável, lutando para compreender e combater um inimigo que parecia atacar indiscriminadamente, sem poupar ninguém. Lutando para compreender e combater um inimigo que parecia atacar indiscriminadamente, deixando um rastro de morte e devastação por onde passava. As tentativas de conter a peste muitas vezes falhavam, e a sensação de impotência se espalhava junto com a doença, deixando um rastro de morte e devastação por onde passava. A Europa medieval nunca mais seria a mesma, e os efeitos dessa pandemia seriam sentidos por gerações. A peste negra não foi apenas uma tragédia de saúde pública, mas também um evento que moldou a história da humanidade de maneiras profundas e duradouras. As cidades europeias medievais, com suas ruas estreitas e sinuosas, casas densamente povoadas e saneamento precário, estavam tragicamente despreparadas para lidar com o ataque da peste negra. Essas cidades, que já enfrentavam desafios diários devido à falta de infraestrutura adequada, tornaram-se epicentros de uma das pandemias mais devastadoras da história. A superlotação era um problema significativo. À medida que as pessoas migravam para os centros urbanos em busca de oportunidades econômicas, inconscientes do perigo que espreitava, a promessa de uma vida melhor e a possibilidade de comércio e trabalho atraíam multidões, mas essa migração em massa
apenas exacerbava as condições insalubres. Essas cidades, vibrantes centros de comércio e cultura, tornaram-se terrenos férteis para a proliferação da peste. Mercados movimentados e praças lotadas eram pontos de encontro, onde comerciantes e moradores se reuniam, sem saber que estavam contribuindo para a disseminação da doença. O saneamento era, na melhor das hipóteses, rudimentar. As ruas eram frequentemente sujas e mal cheirosas, com sistemas de esgoto que deixavam muito a desejar. A falta de um sistema de esgoto eficiente significava que os resíduos humanos e animais eram descartados de maneira inadequada. Os sistemas de descarte de resíduos eram inadequados, e o lixo muitas vezes se acumulava nas ruas. Pilhas de detritos e restos de comida atraíam ratos e outros vermes, criando um ambiente perfeito para a propagação de doenças. Esgotos abertos corriam ao lado das casas, servindo como criadouros para ratos e insetos. Esses animais, por sua vez, carregavam pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis, o agente causador da peste negra. A falta de práticas adequadas de higiene piorou o problema, tornando a propagação de doenças quase inevitável. Banhos eram raros, e a limpeza pessoal era mínima, o que facilitava a transmissão de patógenos. A proximidade das pessoas nessas condições de superlotação e insalubridade permitiu que a peste se espalhasse rapidamente. Casas apertadas e ruas lotadas significavam que uma pessoa infectada podia facilmente transmitir a doença a muitos outros. A doença, transmitida por picadas de pulgas, podia se espalhar rapidamente de pessoa para pessoa. As pulgas, ao morderem humanos, transferiam a bactéria, iniciando um ciclo mortal de infecção. A falta de conhecimento sobre o contágio significava que as pessoas continuavam a interagir normalmente, espalhando, sem saber, a doença mortal. Reuniões sociais, mercados e celebrações religiosas continuavam a ocorrer, facilitando ainda mais a disseminação da peste. O impacto da peste negra nessas cidades superlotadas foi devastador. Famílias inteiras foram dizimadas, e a visão de corpos nas ruas tornou-se uma ocorrência comum. A morte estava em toda parte, e o medo se espalhava tão rapidamente quanto a doença. As taxas de mortalidade dispararam, e valas comuns foram cavadas para acomodar o número avassalador de mortos. Cemitérios ficaram lotados, e a necessidade de enterrar os mortos rapidamente levou a práticas funerárias desesperadas. A peste sobrecarregou a capacidade das autoridades da cidade de lidar com a situação, levando ao colapso social e ao pânico generalizado. Governos locais e líderes religiosos lutavam para manter a ordem, mas a magnitude da crise era simplesmente esmagadora. A peste negra expôs as vulnerabilidades da vida urbana medieval e destacou a necessidade urgente de melhores medidas de saneamento e saúde pública. A tragédia serviu como um lembrete sombrio da importância de práticas de higiene adequadas e da preparação para futuras crises de saúde pública.